Oi, bom dia. Nós vamos estar mais uma vez cultuando a Deus, conversando a respeito da palavra de Deus, a respeito da Bíblia, e sempre na busca de conhecer o que a Bíblia busca mostrar que é a revelação de Deus. Essa revelação a gente tem conversado, lembrado, que se resume toda ela, que é imensa, se resume a uma palavra que, sendo nossa, já é grande, e sendo da parte de Deus, muito maior ainda, que é o amor. Então, esse é o culto que nós prestamos ao estarmos estudando, conversando a esse respeito, nesses muitos dias que temos nos encontrado para cultuar ao Senhor. No Salmo 119, versículo 132, a Bíblia diz assim: volta-te para mim e compadece-te de mim, conforme usas para com os que amam o teu nome. Senhor, volta-te para mim e compadece-te de mim, da mesma forma como tu tens agido com as pessoas que amam o teu nome, né? Porque eu também amo o teu nome. Basicamente é isso que o salmista está cantando nesse texto. Na paráfrase terapêutica, nós teremos a seguinte afirmativa: somos bem-aventurados, pois o Senhor Deus, pela sua graça salvadora e por seu Espírito ajudador, tem nos convencido do que realmente somos diante do que deveríamos ser com Ele. Ele tem nos convencido disso. Tem nos ajudado a amarmos o seu nome. Ele tem nos auxiliado nisto. É Ele, o mérito é dele, do pouco do amor que a gente tem. E cada vez, então ele tem feito isso, e cada vez mais isso tem crescido, aumentado em nós, por obra dele, e também tem se compadecido de nós, estando conosco todo o tempo e por nós de todas as maneiras. Então, quando o salmista diz, volta-te para mim, nós que somos bem-aventurados já sabemos que não precisa ele voltar porque ele já está conosco. Né? Ele já está conosco. Quando o salmista diz, compadece-te de mim, então já estamos no nível bem à frente, porque a gente já reconhece que esse compadecimento já é real, já é frutífero, não é? Já faz parte dessa relação dele com a gente. Não precisamos mais pedir,
porque isso já faz parte, é o nosso respirar, é algo espontâneo, natural, que já acontece conosco. Quando o salmista diz, conforme usas para com os que amam o teu nome, nós somos bem-aventurados porque a gente já entende que não há quem ame. E o pouco que amamos é mérito dele. É ele que nos leva a esse desenvolvimento, a esse crescimento, a essa visão, para que a gente possa amar no pouquinho que a gente ama, né? E então a gente compreende tudo isso e então a gente já há um descanso. Eu não tenho mais que ficar implorando, eu não tenho mais que ficar nessa angústia, né? Porque eu já sei que isso já faz parte dessa relação dele para com cada um de nós e também para comigo, tá bom? Então somos bem-aventurados, inclusive por termos esta visão. E isso termina nos confortando, nos dando força, nos dando encorajamento, né? Porque a ação dele conosco não depende dessa angústia, desse esforço, dessa lembrança, desse clamor, né? Não precisa, porque ele já atua naturalmente conosco, né? Nesses aspectos próprios do amor dele para conosco. Nosso culto, então, diante de tudo isso, nosso culto é saber mais sobre a revelação divina. E hoje a gente vai lembrar o seguinte, que a letra mata, para que a gente possa compreender isso, tá? Tem uma celeuma grande aí, né? Porque um pregador esteve dizendo que a Bíblia precisa ser atualizada. Precisa sim, porque não é a Bíblia em si, mas o texto dela precisa ser atualizado. Por quê? Porque a letra mata. A letra é a parte humana, é a parte cultural, é a parte momentânea, é aquilo que se usa para expressar uma verdade. Então, quem foi que expressou isso? Foi um Moisés da vida, há 1.500 anos antes de Cristo. Foi um Davi da vida, há 1.000 anos atrás, cada um no seu contexto, cada um nas suas limitações. Se você for comparar Moisés com Jesus, você vai ver um universo de distância. A atualização é pegar tudo aquilo lá, pegar a letra de Moisés e colocar no tempo de Jesus. Entende? Então, aquilo é preciso mesmo, não é? Mas, como o joio gosta de fazer celeuma, não é? Até com a verdade, então faz parte. E é até bom, tem um lado bom, porque as pessoas acordam, não é? Para esse aspecto que realmente existe. E a Bíblia diz isso, né? Então, a letra mata. A letra mata. Quem vivifica é o Espírito, ou seja, é o recado que quer dar a partir daquele recado mal dado, né? O recado mal dado é a parte humana, é o que o homem escreve, é o que o homem coloca no texto, né? Tentando explicar uma verdade maior. Entende? Então, essa letra termina matando. E ela confunde muito, não é? Principalmente pessoas que não são guiadas pelo Espírito. Então, 2 Coríntios 3,6, a Bíblia fala exatamente isso. A letra mata, mas o Espírito é que vivifica. Hoje a gente lembra o seguinte, Deus sempre quis alcançar e salvar todos os homens. Sempre, desde Adão, Deus sempre quis alcançar e salvar todos os homens. Por isso, sempre se revelou a todos indistintamente. Todos os homens são alvo da atenção de Deus nessa revelação que ele tem a oferecer. Nessa revelação que ele quer dizer para nós a respeito dele. Todo ser humano deve ser alcançado, né? O Espírito sempre convenceu pessoas em todo o mundo. Porque essa é a função do Espírito. Todas as pessoas são convencidas de que estão numa situação pecaminosa diante de Deus. Agora, cada um entendeu de uma forma, né, explicou de uma forma diferente, dentro dos seus contextos, dentro das suas limitações, dentro das suas influências e assim por diante.
Mas no fundo, todos, não é? Todas as pessoas estão e são convencidas da sua situação pecaminosa. Aqui lembra o seguinte: em todos os tempos, desde Adão até sempre, em toda época, Deus vai sempre alcançar e falar e chamar todas as pessoas. Religiões e religiosidades que existem no mundo são respostas humanas a essa ação do Espírito. O Espírito convence, e a reação que o ser humano tem e sempre teve, é o de criar mecanismos para reverter essa situação, para buscar a Deus, para dizer: Senhor, não queremos isso, nós queremos uma relação contigo. Né? Toda a religião, né, onde foi criada, nas suas várias culturas, circunstâncias, nos seus vários povoamentos do mundo, elas surgiram para responder a essa carência, a essa coisa que passou a incomodar o homem. Eu estou em falta com Deus. Então, no resumo, toda religião é uma maneira de aplacar, diminuir, amenizar, é uma busca do homem de amenizar essa distância em relação a Deus, essa luta, não é? De estar contrário, de estar em estado negativo em relação à divindade. Então, a religião é isso. Primeiro houve a iniciativa de Deus, né, para o bem do homem, de falar a situação do homem. E o homem, então, busca, através da religião, através da religiosidade, através da dedicação a Deus, né, o homem busca resolver essa situação. No fundo, analisando direitinho, você vai descobrir que até o ateu, a manifestação dele, que aos nossos olhos é contra Deus e age contra Deus e ofende a Deus, não é porque a gente gosta muito de ver que o outro é sempre quem ofende, o outro é quem sempre está no lado errado, mas se você for analisar direitinho, até o ateu, ele tem uma resposta própria, né, na limitação dele, para isso que o Espírito faz nele, o de convencer de que ele é um pecador. Tá? Então, aquela maneira dele é uma manifestação. Você pode não compreender, eu posso não compreender, mas Deus que o ama, compreende exatamente. Né? Deus que ama aquela pessoa, que ama aquele indivíduo, Deus compreende perfeitamente. Tá bom? Vamos aqui na sequência, a gente vai falar sobre, né, o culto a Deus. E quando a gente fala de culto a Deus no primeiro domingo, né, da semana, a gente sempre fala um pouco sobre a casa de apoio. Deixa eu colocar aqui nos comentários esse momento do culto, tá? Aqui nós temos o nosso bom dia para a irmã Ivete, irmã Arideia, muito bom dia a cada uma de vocês, tá? Então vamos aqui, falando da casa de apoio. Só para lembrar o seguinte: primeiro, que para cumprir a sua função, né, aquela instituição ela tem dificuldades financeiras a serem enfrentadas e precisa, no mínimo, da nossa oração. Ela enfrenta adversidades variadas, né, que são vencidas, né, uma a uma, de um jeito ou de outro, né, essas dificuldades vão sendo vencidas e o avanço é notório, né, nos trabalhos, nas atividades dessa casa, e as limitações de muitas ordens, de muitas fontes, muitas origens, né, que também são superadas na convivência, na atuação daquela casa de apoio. E precisa muito da nossa oração. A casa de apoio ela faz parte do PS CAPES, e o PS CAPES está desenvolvendo também, além da casa de apoio, está desenvolvendo o que é chamado de Missão Esperança. A Missão Esperança, ela busca, né, atender pessoas no aspecto emocional, existencial, espiritual, tá? E por causa disso, ela tem, entre outras atividades, ela tem realizado o que chama de
encontro de oração, tá? São nas quintas-feiras. Então, esse encontro de oração é uma maneira de desenvolver esses 3 aspectos nas pessoas que estão se envolvendo, não é? Estão sendo ligadas a essa atividade emocional, existencial e espiritual. A gente deve estar em oração porque, de alguma forma, Deus está abençoando pessoas através dessa atividade, através dessa atuação, né? Que a gente só vai saber realmente o grande valor dela lá na eternidade, né? O que significa para a vida, né? Diretamente e indiretamente, na vida das pessoas que são alcançadas por esse trabalho. Tá bom? Vamos falar um pouquinho sobre a ceia do Senhor. Hoje é o primeiro dia da semana e a igreja primitiva, né, assumiu que faria isso, faria essa celebração e realizava semanalmente no primeiro dia da semana. Tá? Jesus realizou na quinta-feira à noite. Tá? Muitas igrejas, muitas comunidades realizam no sábado, por vários motivos. Outras realizam algum dia da semana. Não faz diferença nenhuma, tá? Nenhuma. A igreja primitiva é que passou a praticar no primeiro dia da semana. E algumas considerações importantes sobre a ceia do Senhor, a gente vai lembrar aqui só como forma da gente estar celebrando, não é, essa ceia no dia do Senhor. Então, a primeira consideração é o seguinte: a ceia enfatiza a encarnação e a morte vicária de Jesus. O pão lembra essa encarnação. Jesus tornou-se corpo humano, tornou-se matéria, não é? Tornou-se humano, e o vinho lembra a sua morte vicária, a morte em nosso lugar, a morte no lugar das pessoas, do mundo. A Bíblia chega a dizer que ele morreu por todo o mundo, né? Não somente por nós, diz lá 1 João capítulo 2, versículo 2. Olha só que coisa interessante. Eu vou ler aqui. 1 João, capítulo 2, versículo 2. Diz assim. Oxe, eu estou em Apocalipse, espera ainda. 1 João, o capítulo 2 é muito interessante, tá? 1 João 2, 2. Diz assim: e ele é a propiciação, ou seja, o substituto, tá? Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Ele está falando aqui dos salvos, né? Daqueles que ele estava vendo ali, daqueles que receberiam esta carta, né? Dos nossos pecados. E não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo, né? Todo o mundo. E a gente tem tido muitas explicações sobre isso, mas vai ter um dia que a gente vai se dedicar um pouco mais para falar sobre essa afirmativa de João, tá? Então foi pelo mundo todo a morte vicária dele. Segunda consideração a respeito da ceia, o pão relembra a vinda de Jesus ao mundo. Ele aceitou a determinação do plano da graça. Não era simplesmente vinho, havia um preço. E lembrando que Jesus era 100% homem e 100% Deus, entende? Então, ele haveria de pagar um preço como homem, 100% como homem, e 100% e o preço também como Deus, como Senhor. E o vinho relembra a morte dele pelos arrependidos, né? Aí a gente lembra do versículo, quer dizer, o que ele fez alcançaria todo mundo, está disponível para
todas as pessoas, sem nenhuma exceção. Porém, funciona, né? Tem significado na vida daquelas pessoas que passam pelo novo nascimento. Então, o vinho, né, relembra a morte dele pelos arrependidos. Ele aceitou as consequências de sua vinda. Quando fala que ele veio na plenitude dos tempos, ele veio realmente no melhor momento da história para poder fazer acontecer, não é? Tudo o que ele tinha que fazer para salvar a todos nós e a toda, ou pelo menos muito, da humanidade. E ele veio no momento melhor da história. Só que também havia um preço para isso. E ele assumiu esse preço, não é, de naquele momento da história vir e morrer, inclusive com a pior morte da época, que era o da cruz. A quarta consideração diz: vinda e morte aceitas por amor a todas as pessoas. Tá? Ele viria para salvar uma só pessoa, sim. Ele viria, assumiria todo esse preço para se uma pessoa só fosse salva. Porém, não foi somente uma pessoa, né, que foi alcançado e foi a motivação dele vir, mas muitas pessoas, né? Foi a humanidade toda que ele ama, né, indistintamente. A ceia simboliza certeza de perdão e salvação. Então, a ceia é um instrumento para nos lembrar dessa confiança, dessa certeza de que o que ele fez na cruz foi apropriado, foi ideal para que, apesar de sermos pecadores, nós não termos mais nenhum pecado, porque todos foram perdoados por ele diante da justiça de Deus. Tá? Então a ceia lembra tudo isso para nós. Quando a gente participa dela, a gente está relembrando essa verdade. A ceia, agora vem aqui a observação, a ceia não é o dia, não é o ritual, não é o pão, não é o vinho e nem é a presença, tá? Nem é a presença. Ceia é o memorial, é o que tudo isso deve lembrar. Ceia é realimentar-se do grande e incompreensível amor de Deus para com todo mundo, sem exceção, a ponto de deixar o ser Deus e tornar-se humano, obediente até a morte vicária na cruz por todas as pessoas, mas que só faz efeito salvador nas pessoas que passam pelo novo nascimento. As pessoas que se deixam, não é, passar pelo novo nascimento. Tá bom? Então, essas são as considerações que a gente tem para esse momento na celebração da ceia. Vamos falar sobre o texto bíblico, né? Nós estamos em João, capítulo 5, versículo de 1 a 15. Nós estamos conversando sobre Jesus e aquele paralítico. Jesus e o paralítico de Betesda, né? Ok, está aqui. Vamos fechar essa pequena parte, né? Aqui no versículo 13, 14 e 15. Aí diz assim o texto, João escrevendo aos seus destinatários, né? Mas o que fora curado, ou seja, aquele que era paralítico, não sabia quem era, porque Jesus se retirara. Porque perguntaram a ele, quem foi que lhe autorizou a sair por aí carregando essa cama, hoje sendo um sábado? Quem lhe deu essa condição, né? Que autoridade essa pessoa tem para poder lhe dizer que você pudesse, no sábado, carregar a sua cama? O que era um absurdo, né? Era um absurdo. Isso é próprio, como já lembramos antes, isso é próprio nosso, né? A gente valoriza mais as coisas do que as pessoas.
A gente valoriza mais as instituições do que as pessoas. Aí é quando a gente vai saber que Deus orienta que as coisas foram criadas para o bem do homem e não o homem para o bem das coisas, né? Tudo foi criado em função do homem e não o contrário. Então perguntaram a esse paralítico e ele então diz assim o versículo 13: mas o que fora curado não sabia quem era Jesus, né? Porque Jesus havia se retirado por haver muita gente naquele lugar, né? E muita gente naturalmente queria ser curado também. Interessante isso, viu? É interessante. Não é o propósito de Deus que todo mundo seja são. Não é que Deus coloque a doença nas pessoas, não. É que muitas vezes, para o bem da pessoa, não é? O ideal é que ela continue como está. Paulo diz lá em 2 Coríntios que ele implorou, né? Ele coloca assim: implorei e pedi 3 vezes. 3 vezes aí tem um significado próprio para aquela época, né? Na linguagem apocalíptica, tem um significado de muita insistência, né? Muito calor no pedido. Eu pedi ao Senhor, eu implorei ao Senhor que ele me livrasse daquele espinho na carne, né? As dificuldades que Paulo tinha, provavelmente a questão da visão dele, ele tinha dificuldades, ou era a visão ou era o mal de Parkinson, né? Quando lá aos Gálatas ele escreve que ele diz assim: veja com que, porque quem escrevia as cartas de Paulo era outra pessoa, ele pedia. Mas para os Gálatas, ele escreveu alguma coisa e ele disse assim: veja com que grandes letras eu escrevo para vocês, né? Mas também ele coloca para os Gálatas, ele diz assim: eu estive entre vocês e vocês cuidaram tanto de mim e vocês, se possível fosse, dariam seus olhos para mim, dariam seus próprios olhos para mim, né? Então, provavelmente não era Parkinson, né? Há quem acredite que seja alguma deficiência mesmo visual e ele tinha que escrever letras grandes para poder saber o que estava escrevendo. Então, mas ele diz assim: mas eu pedi ao Senhor, né, que me livrasse dessa situação, dessa coisa. Eu pedi muito. Aí Deus me respondeu. Eu entendi de Deus, vamos colocar dessa forma, eu entendi de Deus ele me dizer: Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Quando você está fraco, aí é que... não, ele falando, né? Quando eu então estou fraco, é aí que eu estou forte. Então, muitas vezes, não é Deus que nos dá o problema. Claro, Deus não conseguiria fazer isso, né? Porque Deus é amor. Deus não nos dá a doença, a enfermidade, claro, porque Deus quer o melhor para nós. Deus não consegue fazer nada que fira o seu amor, a sua justiça e a sua santidade. Nada ele consegue fazer, né? Que fira essas coisas. Mas ele permite. E é na nossa fraqueza que o poder dele se aperfeiçoa. É o que ele disse a Paulo. Então, muitas vezes, ele permite, ele deixa. Então, está lá aquela multidão, claro, todo mundo querendo ser curado, né? Essa é uma ganância que a gente tem. Ninguém estava atrás de Jesus, estava atrás da cura, né? Então, Jesus saiu para, né, não ter que fazer aquilo que ele não iria e nem queria fazer. Então, ele se retirara por haver muita gente naquele lugar. Versículo 14. Depois Jesus o encontrou no templo, né? Ou tinha pouca gente, ou estava dentro da sua atenção reencontrar aquele rapaz. E disse-lhe: olha, já estás curado, não peques mais. Não peques mais.
para que não te suceda coisa pior. Pecado, coisas piores, naturalmente, então, tem a ver com a eternidade, não com a doença em si, não é? Com a enfermidade que ele tinha antes, mas com a questão da salvação, a questão da eternidade. Versículo 15. Retirou-se então o homem, né, aquela pessoa que foi curada, aquele ex-paralítico, retirou-se então o homem e contou aos judeus, aos líderes judaicos, né, que antes haviam perguntado a ele, quem foi que te autorizou? Então ele deve ter procurado esses homens e disse, agora já sei quem foi que me autorizou, né? Pode ter a ideia aqui de um dedo duro, né? Tá lá para apontar Jesus para os adversários, né? Mas não é esse o sentido básico. A ideia, talvez, é que ele procurou aqueles homens para responder a primeira pergunta e dizer, olhe, talvez, né? Olhe, quem me autorizou foi um mestre, né? Foi alguém com autoridade, não é? Não foi um Zé Ninguém, não. Foi alguém que tem autoridade de me mandar, de me ter orientado aquilo que eu fiz, de pegar a minha cama e caminhar com ela, né? Carregar a minha cama. Então, esse é o processo até o versículo 15. Vai continuar, né? Vai continuar porque dessa experiência, aliás, João faz muito isso. Ele conta um evento para poder, a partir daquele evento, ele desenvolver vários ensinos, não é? Então, ao todo, é encontrado que são sete, ele chama de sinais, 7 eventos, 7 sinais, e a partir disto é que então ele vai apresentar vários ensinos de Jesus a partir daqueles eventos, tá bom? Então amanhã a gente continua, aí a gente vai para o versículo 16 desse capítulo. Hinos que a gente canta, que nós cantamos, hinos que cantamos, né? Vamos cantar aqui o hino de número 5. Vamos analisar. O que é que nós queremos ao analisarmos hinos que cantamos? É para que a gente fique mais atento com o que a gente canta. Às vezes a gente crê numa coisa e canta outra, né? Só porque a música é bonitinha, é interessante, a gente fica cantando o que na verdade a gente não acredita, o que na verdade às vezes nem é verdade. Os compositores de músicas, né, de hinos, essas coisas, eles devem ser, não pode ser qualquer pessoa, devem ser pessoas que exerçam a atuação de teólogos, para que a gente, né, não pegue uma melodia agradável para se cantar e para se ouvir e coloque nela uma letra que despreze, que desfaça, que, né, tire a beleza do ensino que ela se propõe a ensinar, tá bom? Então, aqui é o hino 5. O hino 5 do cantor cristão, né? Ele canta assim: Onipotente Rei, aqui presente ser no teu poder. Rei onipotente, né? Rei poderoso, Rei que pode todas as coisas, Deus todo-poderoso, né? Esteja aqui entre nós. Esse é que é o pedido, né? Essa que isso é que o hino está cantando. Esteja aqui entre nós, Senhor, né? E esteja com todo o teu poder. Esteja com toda a tua majestade, né? Basicamente é esse o interesse do compositor. Em teu excelso amor, né? Quer dizer, esteja aqui conosco com o teu poder, com o teu amor, para que tudo isso inspire em nós o desejo de te louvar. Inspira-nos louvor, né? Queremos-te, Senhor, engrandecer. Nós queremos te exaltar, Senhor. Nós queremos te glorificar. Nós queremos
te elogiar, digamos assim. Essa é a ideia, e isso é próprio, né, da ideia que nós temos sobre o culto ao Senhor. É importante isso? Sim. Né? Tudo que fazemos, lembremos o seguinte, todas as coisas, elas são neutras em si mesmas. Tá bom? Todas são neutras, nem são boas, nem são ruins. O que vai determinar se alguma coisa é boa ou ruim tem a ver com a motivação que a gente tem e o resultado que ela produz. Né? Eu posso ter uma má intenção em fazer alguma coisa, eu tenho uma má intenção, mas aquilo vai produzir uma coisa boa. Né? Aquilo termina resultando numa coisa boa. Então, aquilo é bom ou ruim? Bom, para mim é péssimo, mas para quem foi beneficiado, aquilo é maravilhoso. Entende? Então, as coisas em si são neutras. Nem são boas, nem são ruins. Nem são de Deus, nem são do diabo. Tá? Porque a gente gosta muito de misturar essas coisas. O que vai determinar se uma coisa é boa ou ruim é a motivação e os resultados. Tá? Tem muita coisa que a gente faz com boa intenção e traz resultados negativos. E tem muita coisa que a gente faz com péssima intenção e traz resultados positivos. Tá bom? Então, essas coisas vão ser determinadas se são boas ou ruins dessa forma. A mesma coisa é a adoração aqui. Queremos te engrandecer, Senhor. Isso é bom ou ruim? Bom, depende da motivação que eu tenho. Tá? Depende da motivação que me leva a isso. Então, quando eu quero elogiar a Deus, quando eu quero dengar, quando eu quero, né, fazer aquela média com Deus, né, o que é que eu estou querendo? Qual o meu objetivo? Tem muita gente que usa o culto a Deus para se beneficiar. Senhor, é aquela troca, eu estou te cultuando porque eu quero ganhar alguma coisa tua, eu quero tirar alguma coisa tua, eu quero criar uma situação que o Senhor não tenha como me dizer não. Eu vou te dengar tanto, né? A gente não faz isso às vezes com as pessoas, né? A gente quer fazer com Deus também, manipular, né, o sentimento, manipular a decisão da pessoa. Então a gente vai dengar bastante para que Deus tome a decisão, a vontade, a ação que nós queremos. É um anseio de manipulação da divindade. Ainda bem que Deus não cai nisso, né? Aquele povo que foi lá também dengar, Senhor, saíste e não nos chamastes, né? Senhor, quando tu saíres, viajares, forem procurar, nos chama para que a gente esteja com o Senhor. Essa coisa, essa dengação doente que a gente faz. Jesus olhou para eles e disse, vocês estão atrás de mim, não é pelo pão, né? Não é pelo pão que permanece, não é por algo eterno, mas é pelas coisas que perecem. Deus conhece o coração, né? E então, ainda bem, eu louvo a Deus muito com isso, porque, né, eu tenho um Deus e nós temos um Deus que não é engabelado, não é carregado pela conversa fiada que a gente possa inventar. É um Deus seguro, ele sabe o que quer, ele sabe agir, ele é onisciente, ele é sábio, né? Ele sabe passar por cima dessa dengação malfazeja que a gente pode realizar com ele. Tá? Então, queremos te engrandecer, Senhor, né? Independente de nós engrandecermos a ele já é imensamente, ele já é imensuravelmente engrandecido. Ele não precisa disso. Eu tenho lembrado que o melhor culto a Deus, a melhor maneira de engrandecer a Deus, a melhor maneira de louvar a Deus, a melhor maneira é só uma: sermos luz e sal na vida das pessoas. Só isso. Não precisa de mais nada. Só isso já é muita coisa. Entende? Deus não precisa nem estar atrás de dengação. Deus está precisando, não é que precisando, mas Deus se sente glorificado com pessoas que assumem e vivem como luz
e como sal na terra, no mundo, nas relações com outras pessoas. Tá bom? Então, quer realmente agradar a Deus? Esquece esse negócio de ficar com essa dengação toda. O seu grande alvo, o seu grande objetivo é ser o que Deus está fazendo de você. Luz e sal neste mundo que está precisando muito de cristãos nessa qualidade. Sobre a Bíblia. Deixa eu colocar aqui nos comentários. Colocar aqui para que as pessoas depois fique fácil para elas encontrar esse momento do nosso culto. Então, sobre a Bíblia. A Bíblia é o livro do cristianismo. Tem que ficar isso bem claro para que a gente não fique nessa prepotência de que a Bíblia é o único livro, não é, de Deus para este mundo. Tá bom? Então veja só. Pois antes de Jesus, aqui já tem alguns aspectos que já vimos, e aqui diz assim: pois antes de Jesus, Deus falava direta e indiretamente de muitas maneiras, não é? Isso está em Hebreus capítulo 1, versículo 1 e 2. A gente já falou rapidamente sobre isso na semana passada, mas vale a pena a gente relembrar agora. Deus, antes de Jesus, ele falou de muitas maneiras. Ele falou através de anjos, ele falou através de mula, ele falou através de muita coisa. Olhe, Deus já usou até, presta atenção nisso, Deus já usou até aquela experiência do rei Saul, não é? Com aquela feiticeira lá em Endor. Ele invocou, ele queria falar com Samuel, né? Claro que ele não falou com Samuel. O texto registra que sim, quem escreveu o texto escreveu muito no futuro, né? Provavelmente foi Jeremias, né? Escreveu muito lá no futuro, e ele escreveu o que chegou de informação a ele. Mas é claro que ele não conversou com Saul. Jesus explica isso na parábola do rico e Lázaro, né? Ele coloca que há um grande abismo, né, entre aqueles que estão no céu e aqueles que estão no inferno. Há um grande abismo. E também um grande abismo em relação aos que estão mortos e os que estão vivos. É um grande abismo, imenso, impossível de ser quebrado. Então, claro, óbvio, não é, que Saul não conversou com Samuel, que já estava morto. Mas, mesmo a partir daquela experiência, Deus usou, não é, aquela experiência para falar a Saul. Que Deus, hein? A gente tem a ideia de um Deus muito pequeno, mas aí está um Deus, né? Um Deus que também fala, né, dessa forma, um Deus tolerante, né? O nosso Deus, o Deus que a gente anda pregando por aí, ele é muito intolerante, mas o Deus que a Bíblia busca mostrar, né, apesar dos escritores e suas limitações, mas o que a Bíblia busca mostrar é de um Deus tolerante. Lembra de Balaão? Balaão tinha um comportamento de feiticeiro. Se você olhar o texto, você vai ver isso. Mas Deus usou a experiência de Balaão com aquela mula e falou a Balaão. Esse é o nosso Deus, esse é o Deus da Bíblia. Tá? Não é esse deusinho pequeno, preconceituoso que a gente tem demonstrado aí para o mundo, não. É um Deus maior, é um Deus realmente que sabe como agir com tudo que está em suas mãos para agir e alcançar as pessoas que ele ama. Tá? Então, aqui nós temos essa afirmativa, né, que ele falava de muitas maneiras, né, direta e indiretamente, às pessoas lá no Antigo Testamento, antes de Jesus. Ele diz assim:
falou dessa forma, mas hoje nos fala pelo Filho, tá? Falando para os cristãos, ele nos fala pelo Filho, por Jesus Cristo. Ou seja, tudo o que ele disse e sempre disse está sempre confirmado em Jesus. Jesus é a última palavra do que realmente Deus disse ou não disse, mesmo que homens achem que Deus disse, tá? A gente tem lembrado aqui algumas coisas, né? Davi, por exemplo, entender que era para sair guerreando e matando todos aqueles vizinhos para expandir o seu reino, entendendo que era a vontade de Deus, e isso contradiz o ensino de Jesus a esse respeito. Vamos aqui para o Facebook. Vamos ver no Facebook o que é que nós temos lá e que a gente pode fazer destaque neste momento. Deixa eu colocar aqui nos comentários. Cadê? Está entrando. Pronto, está nos comentários. A gente vai... Deixa eu colocar aqui o Facebook na tela. Está aqui o Facebook. Deixa eu colocar ele aqui desse lado aqui para poder a gente estar olhando para o lado certo dentro da apresentação aí. Então vamos ver aqui o Facebook. Aqui está o culto em si, né? O Facebook, o culto de hoje, ele está curtido pela irmã Maria Arideia e a irmã Ivete. Essas duas queridas, né, curtiram já até agora o culto de hoje. Aqui nós temos a respeito do dia 12 de dezembro, hoje é o mês, né? O mês é o mês vermelho e é mês laranja. A gente já conversou sobre isso. O segundo domingo, né, de dezembro é o dia protestante da Bíblia. O dia católico da Bíblia é em setembro, né? Acredito que seja a última semana, eu não me recordo, mas é em setembro. E o dia protestante da Bíblia é agora em dezembro, né? Não tinha por que ter essas duas datas, não, né? Mas, né, somos nós, né? E a gente tem que bancar os diferentes, inclusive entre nós, né? A gente chega a esse ponto. Hoje é o dia da poinsétia, é o dia do inseto, é o dia dos políticos comprometidos com o povo, hoje, dia 12 de dezembro. Em Minas Gerais, hoje é o dia de Belo Horizonte, né? 1897. Dia Nacional do Plano Nacional de Educação, hoje. Dia Interamericano de Homens e Mulheres de Negócios e da Poesia Social. Dia Mundial da Música Infantil. E Dia Internacional da Criança na Mídia, tá? Então, esses são os comemorativos desse dia. Aqui tem, para fazer a vida melhor, tem várias orientações, eu só vou ler uma, mas tem outras muitas. Quando a vida é fugaz, ela é muito veloz e passageira. A gente sofre demais por bobagens e besteiras. Tudo um dia se desfaz, mesmo que queira ou não queira. Importa viver em paz, pois quando olhamos para trás, ela se foi a vida inteira. Né? É um poemazinho interessante. Então, essa é uma orientação para o dia de hoje, para fazer a vida melhor. É o que temos aqui. Aqui temos um vídeo sobre, né, Jesus no 3º ano do seu ministério. É um vídeo estudo. Aqui tem Jesus e o 2º ano do ministério dele. Né? Também é um vídeo estudo. Jesus e a preparação ao ministério, né? Os primeiros meses de preparação no ministério de Jesus. Aqui tem um comentário de um vídeo, de um filme que eu assisti
A Cor Púrpura, né? Um filme que eu assisti e um comentário que eu fiz. E o comentário começa assim: algumas coisas curiosas que me envergonharam, né, como cristãos nesse filme, tá? Então tem aqui: o povo, a nação que se mostra cristã e livre é anticristã, cativa de seu orgulho e prepotência, e doente, mentirosa e maléfica a si mesma e ao mundo, né? Então tem outros comentários, né, que estão aqui. Aqui tem um vídeo sobre a casa de apoio, o PS CAPS, tá bom? Um vídeo apresentando esse projeto. Aqui tem um trabalho que nós estamos fazendo de juntar no lugar só, né, informações, conteúdos, né, que nós produzimos durante vários anos e outros conteúdos que nós utilizamos nos nossos ministérios passados, tá bom? E atualmente também. E aqui tem o culto de ontem. O culto de ontem foi curtido por Lúcia Mello e Ivete Espíndola. Então, essas duas queridas curtiram o culto que nós realizamos ontem, no sábado. Tá bom? Deixa eu colocar aqui de novo esse material. Deixa eu tirar aqui o Facebook da tela. E a gente vai aqui para a nossa oração final. Essa oração é um poema e eu vou lê-lo, né, porque ele reflete a oração que gostaríamos de fazer nessa parte final do nosso culto. Diz assim: Senhor querido Deus, antes de tudo te louvamos e agradecemos pelo domingo que tu nos dás, um dia inteiro para cultuar, pela importância dele para o nosso espírito e nossa saúde, pelo que ele promove em nós e na nossa vida a te adorar. Pedimos muita diferença em nossa existência calma, nas nossas convivências e relacionamentos cotidianos, que as pessoas desfrutem disto que age em nossa alma, que todos sejam gente que, por ti e para ti, muito amamos. Te louvamos pela casa de apoio, teu amoroso projeto, por ser uma maneira maravilhosa de te servir e te adorar. Pelas pessoas que são alcançadas com este nosso afeto, pelas pessoas que se oferecem para esse divino amar. Te agradecemos pelos aniversariantes de hoje, imploramos por conforto aos enfermos teus amados, e te exaltamos por este culto e pelos que assistirem ele, pelos que se oferecem para amigos e sustento dele. Te pedimos, agradecemos e louvamos, confiados somente no nome que Jesus Cristo tem. Ele que é teu Filho, nosso Senhor e Salvador, para sempre, em toda a eternidade. Amém. Então essa é a nossa oração para este momento do nosso culto. Os lembretes que fazemos é que hoje, né, 10h30, se tudo der certo, né, nós teremos uma live, né, com o resultado do nosso culto aqui em família e do estudo bíblico que vamos fazer aqui em família, como fazemos todos os domingos, tá bom? 10h30. Isso é no Facebook. No link 10, 11 e 12, a gente vai estar... nós temos um link que fala sobre a casa de apoio. No link 3, você tem aí vídeos, estudos que nós recomendamos. E amanhã nós estaremos falando sobre orientações bíblicas a líderes espirituais e outros temas que vamos tratar no culto matutino de amanhã. Tá bom? Hoje é um ótimo dia para você repensar sua vida com Deus. Oferecer-se para ser bênção às outras pessoas, né? E na sua rede social, divulgue só o Espírito é quem convence, converte e santifica. Tá? Coloque isso na sua rede social,
As pessoas precisam lembrar muito disto. Nós temos esquecido o nosso papel de ser luz e sal para tentar fazer o que o Espírito é quem está autorizado a fazer, é quem tem a capacidade de fazer. Muitas vezes nós estamos julgando e condenando e criticando e afastando as pessoas, não é? Quando deveríamos fazer o contrário. Por que nós temos feito esse afastamento das pessoas em relação ao Evangelho? Porque a gente está querendo fazer o papel do Espírito, né? Nós queremos convencê-las de que elas são pecadoras. A gente está querendo convencê-las de que elas estão erradas, de que a religião delas a religião está errada. Nós queremos convencer de que elas estão erradas em serem diferentes da gente, quando na verdade esse não é o nosso papel. Que coisa, né? A gente está despregando. O nosso papel é ser luz e sal, é ser bênção, mesmo com todas as diferenças que as pessoas têm, mesmo com tudo que elas fazem. Quem vai convencê-las do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito. Acabou. O meu papel é ser bênção para ela. Não importa, não é o que ela faça, o que ela crê, o que ela pensa, Não importa. O importante é ser bênção para a vida dela. Tá bom? Então escreva isso, coloque isso na sua rede social. Isso vai ajudar muito, não é, as pessoas que fizerem contato com aquele material que você produzir. Tá bom? A gente vai se despedindo, vou colocar aqui uma música e a gente vai, né, pedindo a Deus que abençoe o seu dia e abençoe os seus relacionamentos nesse dia. Tá bom? Então, Deus abençoe e que hoje seja um dia maravilhoso para você e para todos ao seu redor.